sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. E em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Bom dia, queridos irmãos que nos assistem, bom dia àqueles que nos ouvem e àqueles que acompanham o nosso programa pelas redes sociais. Vocês são todos muito bem-vindos junto conosco. Nós estamos vivendo um período muito gratificante, muito edificante na Igreja Adventista, que é o período dos 10 dias de oração. E nós queremos dividir com vocês essas bênçãos que temos recebido nesta manhã. E por isso, acompanhe-nos, porque nós temos interesse, amamos vocês e queremos que vocês desfrutem dessas mesmas bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Muito bom dia e seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui novamente com o pastor Ivan. Olha que privilégio, hein? Hoje é o 4º programa que o pastor Ivan participa conosco. Que bom, né? Que bom estarmos juntos aqui. Por isso, eu quero convidá-los a que oremos juntos. Santo e poderoso Deus, que estás nas alturas dos céus, nós estamos gratos porque nos primeiros 6 dias desta semana, o Senhor nos acompanhou, o Senhor nos visitou, e ontem, que foi o 7º dia, o Senhor nos deu o privilégio de estarmos em comunhão com o Senhor. Agradecemos por uma nova semana de oportunidades e estamos aqui, Senhor, para pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas negligências e nos dê forças. Que o Teu Santo Espírito esteja sempre nos acompanhando para dizer aos nossos ouvidos tudo o que precisamos fazer para atingir mais pessoas com o Teu santo amor. Fica conosco, Senhor, neste programa. Abençoa a cada ouvinte, a cada pessoa que nos assiste e aos seus familiares também. Nós pedimos essas bênçãos não porque as mereçamos, mas porque nós confiamos nos méritos do nosso amado e compassivo Salvador Jesus. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. É sempre um privilégio estarmos juntos, e enquanto for possível nós vamos ficando por aqui. A irmã Jo colocou aqui, é o 4º programa que nós estamos juntos, nós ainda temos um ano inteiro para estar juntos. Então, bom, né? vamos seguindo, sempre que for possível estarmos aqui. Aos domingos estaremos para esse diálogo de crescimento espiritual, de compartilhar as bênçãos de Deus. E como a irmã já colocou, nesse período especial que começou quinta-feira passada e vai até o dia 19, são 10 dias de oração com um tema geral que a Igreja Adventista do 7º Dia faz todos os anos, um período de 10 dias de oração com o tema Primeiro Deus. Então, ao levantar, ao despertar, buscar, como diz Jesus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O tema geral da nossa reflexão desse ano é chamado à oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. E nós estamos hoje no 4º dia, né? Hoje, 13 de fevereiro, nós estamos no 4º dia, e neste 4º dia o tema
a missão de Deus e a oração na parte 2, né? Nós tivemos ontem a missão de Deus, né? E a oração na parte 1, e hoje temos a missão de Deus e a oração na parte 2. E é muito bom nós começarmos essa reflexão compreendendo que a oração é o primeiro ponto de comunhão entre criatura e Criador, né? Deus nos fez como seres relacionais, e através da oração nós temos a oportunidade e o privilégio de falar diretamente com o Criador, falar diretamente com o Pai, com aquele que está conosco todos os dias, que nos fortalece, que nos ampara, que supre as nossas necessidades físicas e espirituais. Então, o primeiro aspecto que nós temos que observar na nossa relação espiritual é que nós não podemos esmorecer na oração, não é, irmã Jo? Exatamente. Temos que reconhecer que precisamos dessa conexão, né? Uma conexão necessária para estarmos a cada dia firmes ao lado do Senhor. Sim, dentro dessa percepção, né, assim como foi na primeira parte, é bom que nós olhemos primeiro essa questão da missão de Deus, né? Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é sempre a mesma: resgatar o ser humano, reconciliá-lo, né, com ele mesmo, né, promover o bem-estar. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Jesus fala que se nós, como seres humanos, que temos a nossa corrupção do pecado, temos a maldade implícita na nossa mente, no nosso coração, mesmo assim nós conseguimos fazer coisas boas. E quantas coisas maravilhosas existem no mundo, né? Quantos lugares fantásticos existem no mundo. E aí nós conseguimos, o que Jesus fala, oferecer coisas boas aos nossos filhos. E aí ele traz a reflexão: quanto mais o vosso Pai Celeste. Se eu pedir pão, você vai dar uma cobra, né? Jesus disse assim, não é? Então, né? Essa palavra de Jesus é bastante interessante. É forte, né? É forte, né? Se um filho te pedir pão, você vai dar uma cobra para ele, né? Talvez em algumas culturas, né? Mas vai dar assado, né? Não vai dar a cobra viva ali. Mas, se pedir um ovo, vai dar um escorpião. Vai dar um escorpião. Então, Jesus usa uma figura forte, porque na verdade, pais e mães, de fato, que desenvolvem o amor, que é padrão do vínculo daquele ser que está nascendo, desse novo ser criado, né? Pais e mães têm a tendência de prover o melhor, de oferecer o melhor para os seus filhos, e até muitas vezes ultrapassam os limites, né? Porque dentro das questões de família, quando a gente fala disso, a gente tem que tomar muito cuidado para que o amor não ultrapasse a responsabilidade. Isso. Então, continuando aqui, tem um texto que eu achei muito interessante. Ele diz assim, Salmos 25, 12: aquele que teme ao Senhor, ele, Deus, né, o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que bonito isso, né? Deus vai nos dirigir para aquilo que devemos escolher. Aquele que teme ao Senhor. Essa expressão, ela deve ser assim muito bem compreendida, né? Porque temer ao Senhor, né? A palavra de Deus nos diz, a Bíblia nos diz que nós temos que nos relacionar com Deus em amor. E ela fala que o amor lança fora o temor. O temor, né? Então, como que uma parte da Bíblia fala que nós temos que ter temor e a outra parte fala que o amor lança fora o temor? Parece, né, contraditório. Parece contraditório, mas por quê? Porque a palavra temor na expressão bíblica não está se referindo ao medo de se aproximar, ao medo de ser rejeitado. O ser humano tem um bloqueio muito grande na sua vida relacional quando se trata da possibilidade de rejeição.
Então, muitas pessoas evitam o relacionamento já pensando que podem ser rejeitados, né? E a grande notícia do Evangelho é que Deus, em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nunca rejeitou e nunca rejeitará ninguém. Todos podem se aproximar de Deus confiantes de que Ele vai ouvir a sua voz, que Ele vai ouvir a sua súplica, que Ele está atento às suas necessidades, que Ele está cuidando de você em cada detalhe e que Ele não vai rejeitar o seu modo de conversar, o seu modo de falar, por mais simples que seja, por mais, vamos dizer assim, por menos teológico que seja, porque Deus não está preocupado com teologia. Né? Preocupado com o ser humano. Está preocupado com o ser humano. Então, você pode ter uma linguagem simples, você pode ter uma verbalização, uma expressão de diálogo muito simples, mas Deus, Ele vai te ouvir. Deus, Ele está ao seu lado. Né? E Deus não quer que você tenha medo. Então, por que Ele fala, né, que nós devemos ter temor? Porque o temor, na expressão bíblica, quer dizer zelo, cuidado, atenção. Se aproximar de Deus com temor não é se aproximar com medo, mas é se aproximar de Deus com o zelo, com o cuidado de ouvir as respostas e as orientações que Ele dá. Não adianta eu me aproximar de alguém, né, que eu precise de orientação e quando Ele dá as orientações eu não seguir. É como ir num médico porque eu estou com um problema de saúde, o médico me examina, ele consegue chegar a um diagnóstico, ele me dá o remédio e eu não tomo. Né? Seria a mesma coisa, né? Então, veja bem, o interessante é que a oração é um modo de se comunicar com Deus para Ele. Não que Ele não saiba o que nós precisamos, Ele até sabe, mas Ele quer saber se nós queremos a ajuda dEle. Mesmo se nós apresentarmos as nossas necessidades a Deus, Ele vai dizer assim, não, essa pessoa está querendo realmente que eu o ajude. Isso que a irmã colocou é extremamente importante para que todo mundo entenda de uma maneira bem clara. Primeiro aspecto, Deus é onisciente. Ele sabe tudo o que você precisa, Ele sabe tudo o que você pensa, Ele sabe tudo o que você sente. A palavra de Deus nos diz que a palavra não chegou ainda à nossa boca, né? E Ele já conhece. Né? E o verbo conhecer é usado na Bíblia com uma intensidade de intimidade muito grande. Né? Então, Deus sabe os seus pensamentos, Deus sabe os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que está guardado no seu íntimo. Deus sabe até os traumas que a sua mente bloqueou. Né? E Deus conhece. Né? Aquilo que na sua razão, né, comum, né, você nem consegue expressar, você nem está pensando naquilo, mas Deus conhece. A grande questão é que Deus conhece tudo, então por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar com Deus? Daí a gente sempre volta naquele texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu povo que se chama pelo meu nome, você é cristão? É chamado pelo nome de Deus, chamado pelo nome de Cristo. Cristo é Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, for humilde e orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então, essa questão, por que Deus quer que nós o busquemos? Por que Deus quer que nós oremos? Porque Ele quer observar o nosso senso de humildade. Você é humilde o suficiente para pedir a ajuda de Deus? Você é humilde o suficiente para se colocar diante de Deus como dependente? Né? Ou você está naquela resistência da autossuficiência? Fala, não pode deixar que eu resolvo. Normalmente, a maioria de nós, né, nós pensamos assim, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu tenho
assim, uma formação específica e a gente pensa que pode resolver tudo, né? Sim, tem pessoas que têm esse sentimento de autossuficiência, né? E eu acho curioso como Deus ele consegue alcançar as pessoas e falar o que ele quer de uma linguagem assim que todo mundo entenda, né? Tem uma música do Fábio Júnior bastante antiga em que Fábio Júnior fala assim: ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Né? E isso é uma verdade tão grande. Nós não fazemos nada sozinho na esfera humana, quanto mais na esfera espiritual. E as nossas impossibilidades, aquilo que nós não podemos alcançar, aquilo que, se não for o toque de Deus e a direção do Espírito Santo, nós nunca vamos conseguir alcançar. Como ficam essas questões? Para aqueles que questionam, por exemplo, a existência de Deus, experienciando essas questões do impossível é que você percebe que Deus existe, né? Porque tem tantas coisas que são insolúveis para o ser humano e que, se não fosse o toque de Deus, se não fosse a direção do Espírito Santo, se não fosse a mediação de Jesus Cristo, aquelas questões nunca teriam um bom fim. Né? Isso, é mesmo, né? Eu gostei muito desse outro texto que foi colocado no tema de hoje, que diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Salmo 32, o verso 8. E aí, ao discorrer o assunto, a pessoa que fez esse tema, ele foi muito feliz, porque ele colocou assim: o Espírito Santo é um divino professor. O Espírito Santo é um divino professor. E quem falou isso foi Jesus, né? Porque Jesus, ele fala assim, olha, na despedida dele, quando ele está se despedindo dos discípulos que se tornaram apóstolos, ele fala assim, olha, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. Né? Então, temos um grande professor. Né? Temos um professor que nos dá instrução, que nos dá direção, que nos dá discernimento, porque discernir entre o que é justo e injusto, entre o que é certo e o que é errado, né? Discernimento é algo muito difícil de ter no mundo, né? Porque na nossa percepção humana, muito daquilo que nos parece bom vai ter, né, um fim terrível. E muitas coisas daquilo que nos parece mal, né, na verdade é para o nosso bem. Quantas situações nós já passamos que diante daquele momento foram situações desagradáveis, mas que nos fortaleceram, nos fizeram crescer, né, nos fizeram compreender melhor a vida, nos trouxe maturidade. E quantas situações que nos foram extremamente agradáveis, mas nos levaram para um caminho mau. Por isso que nós temos que prestar muito atenção, né? O tema está dizendo aqui, prestar atenção às lições da Bíblia. Nós podemos nos tornar sábios para a salvação, quando nós assim procedermos, né? Sim, a questão é o que o texto coloca aqui. Olha o que Deus está falando. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Né? Eu vou te instruir e vou te mostrar um caminho, como fala ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Né? Eu vou te mostrar que existe um caminho sobremodo excelente. É muito bonito isso daí. Sabe o que eu acho mais bonito desse texto, irmã Jô? É que esse texto é assim. O que Deus está falando ali em 1 Coríntios 12, 31, ele está falando assim, olha, se você acha que a sua vida já está boa, já está tudo bem, tudo tranquilo, eu vou mostrar que ainda existe coisa muito melhor. Tem coisa boa para frente, né? Porque tem gente que se acostumou com a vida que tem e ele não tem mais perspectivas, né, de
conquistar algo maior, algo melhor. E aí, eu costumo dizer assim, né, trazendo uma ilustração, né, tem pessoas que são apaixonadas por fusquinhas, né? Fuscas, né? O carro Fusca, né? Tem gente que é apaixonada pelo Fusca e compra o Fusca e manda pintar e reforma o carro inteiro e deixa o carro a coisa mais linda, né? E fica realmente muito bonito, né? É um prazer, é uma satisfação, ele gosta daquele carro, mas ele se acomoda com aquela situação, né? Ele não pensa, né, que Deus teria um Mercedes, uma BMW para dar para ele, né? Uma Fiat Toro, né? Que é Um tão Fiat bonito. Toro, né? Tão bonito. Né? Tem assim algo sobremodo excelente, mas ele gosta tanto do fusquinha dele, né? Que para ele já está bom. Então esse texto ele mostra isso. Quando Deus está falando, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou guiar você, né? E o que ele fala aqui, algo extremamente importante que nós entendamos também, porque trata da nossa relação de livre-arbítrio com Deus. Né? Olha como termina o texto. Eu lhe darei conselho. Ele vai dar, se a gente aceitar, tudo bem. Ele não tá obrigando, não é isso? Isso é fantástico na soberania de Deus. Porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele tem autoridade sobre todo o universo, mas ele não obriga ninguém a fazer nada. Né? Isso é fantástico em Deus. Então, o que ele faz? Né? Ele orienta, olha, se você for por esse caminho, é melhor. Né? Quando nós temos, né, o texto, né, ali de Êxodo, né, onde Deus fala, olha, eis que eu coloquei diante de vocês, né, a vida e a morte. Deuteronômio também ele fala isso. Eis que coloquei diante de vós a vida e a morte. Né? E eu espero que vocês escolham a vida, mas são vocês que vão escolher. Né? Então, Deus, ele orienta, ele dá os conselhos, né? Agora, ele tem até os mandamentos, mas decidir cumpri-los, né, isso está dentro do meu livre-arbítrio. E ele não vai me obrigar a fazer. Mas ele mostra que o conselho que ele está dando é o melhor caminho. Que se eu colocar em prática, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou ter harmonia familiar, eu vou ter sucesso social nos meus sonhos, nos meus planos, nos meus projetos. É só seguir a orientação de Deus, como fala o Salmo 37. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele e o mais ele fará. O duro é entregar, né? Nós somos muito, assim, autossuficientes, que nem o pastor está falando, né? Muito. Achamos que só o nosso dinheiro, o nosso emprego, a nossa posição, a influência que nós temos, às vezes, com o prefeito, né? Tem muita gente que tem... Com autoridades em geral, né? É como a mulher que a Bíblia relata, ali, a mulher com fluxo de sangue. Né? Ela sofreu 12 anos. E ela sofreu 12 anos por quê? A Bíblia relata isso. Ela sofreu 12 anos porque ela tinha dinheiro. Né? Isso, e ela foi aos médicos e os médicos só comeram o dinheiro dela, não resolveram o problema. Não resolveram o problema, mas enquanto o dinheiro dela não acabou, ela não procurou Jesus. Né? E nós somos assim às vezes também, né? Somos, as pessoas são duras. E Jesus, eu sempre falo, e eu aprendi isso na minha experiência de ministério ao longo do tempo, eu aprendi isso também com Jesus. O que Jesus fala e o que eu falo para todos enquanto pastor? Olha, eu estou aqui. Você precisa de ajuda? Vinde a mim. Né? Jesus, quando veio à Terra, quando ele habitou entre nós, ele disse a mesma coisa. Olha, eu saí do meu trono e eu vim até aqui. Eu estou disponível. Você precisa? Venha até mim. Porque a pessoa que não tem humildade de procurar ajuda, muito menos ela vai ter de seguir conselho. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Por isso que Deus está dizendo no texto que ele vai continuar olhando por nós e sob as minhas vistas, ele diz, né? Isso. Ele nunca vai deixar de olhar para nós.
Não, porque ele sempre está atento às necessidades humanas. Né? O que você precisa de Deus. Né? Ele está atento, ele sabe o que você precisa. Né? Como, por exemplo, mesmo uma pessoa sendo cristão, tendo comunhão com Deus, né? Isso vai livrá-lo dele ter problemas e adversidades? Não. Porque a questão é, o que Jesus disse? No mundo nós temos Muitas aflições. Quando o salmista fala, olha, já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Né? Nunca vi um justo desamparado, quer dizer o quê? Que mesmo sendo justo, ele precisou de amparo, mas ele foi amparado. Ele foi amparado por Deus através de pessoas que Deus colocou na vida dele para dar o suporte no momento de adversidade que ele estava vivendo. Né? Então, só que Deus estava conduzindo todas as coisas. Né? É Deus que mostra o caminho, ensina o modo de fazer. Agora, quando a pessoa é resistente, fala, não, deixa que eu faço, né? Em geral, vai acontecer igual a mulher lá com fluxo de sangue, vai sofrer 12 anos, até aprender. até chegar lá, né? Então, Deus tem várias promessas muito belas, né? No Êxodo 23, o verso 20, Deus disse assim para o povo de Israel, eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Quer dizer, tem um lugar preparado. Esse lugar Jesus está preparando e ele vai voltar para nos levar. Mas ele diz que ele está enviando um anjo para nos direcionar. Exatamente. A expressão do anjo na Bíblia é um mensageiro enviado por Deus. Né? As cartas de Apocalipse, por exemplo, quando o apóstolo João escreve ali ao anjo da igreja que está em Éfeso, por exemplo, e ele escreve da mesma forma a todas as igrejas. O que ele está dizendo é ao mensageiro da igreja que está naquele local específico. Pode ser que a pessoa receba um pastor, um sacerdote, alguém para orientar. Né? No caso aqui, o anjo que libertou o povo do Egito era Moisés, né, que estava conduzindo. Né? Mas também tem o aspecto divino dos anjos enquanto seres celestiais que assistem diante do trono de Deus e são criaturas enviadas por Deus para também cuidar de nós e nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Davi, por exemplo, ele fala com uma certeza tão grande, e é muito bonita a oração de Davi, quando ele fala assim, eu sei que o Senhor deu ordem aos teus anjos ao meu respeito. Então, que segurança que esse homem tinha em Jesus, né? Então, já pensou? Assim, ele fala, eu posso descansar, né? Porque eu sei que o Senhor deu ordem aos seus anjos ao meu respeito. Né? E se você tem um anjo do seu lado, pode ter certeza, né, que não tem nada que vai te atingir. Né? Jesus Cristo, que não é um anjo, né, mas é o Deus encarnado, que hoje foi restituído em glória e media as nossas orações no santuário celestial, e ele mesmo enviou o Espírito Santo, que também não é um anjo, mas é a essência de Deus que habita em nós, né, e nos oferece a comunhão com Jesus no santuário celestial e com Deus o Pai, né, o Criador. Então, quando nós temos essa certeza deste conjunto de quem tem todo o poder no universo e está preocupado com você e comigo. Então, a Trindade, né, são 3 pessoas que agem em nosso favor, cada uma com uma função específica para a nossa salvação. É difícil se perder, né, pastor? É difícil, mas tem gente que consegue. Tem gente que faz um esforço terrível para se perder. Né? Mas a questão é, Deus oferece todas as oportunidades. E o que ele fala é que ele nunca vai nos desamparar.
Em todo momento, Deus está próximo. Em todo momento, Deus está oferecendo conselho, direção, ensino, repreensão. Né? Como diz o texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para a correção, para o ensino, para a repreensão, para a exortação na justiça, a fim de que sejamos perfeitamente instruídos pela palavra. Então, a Bíblia tem todas as coisas que nós precisamos, né? Lições específicas, lições para a família. Às vezes as pessoas pensam que a Bíblia é um livro só de religião, né? Ou um livro de história, né? Um livro que relata a história da humanidade. De fato não deixa de ser. Mas... Né? Aliás, os historiadores, inclusive ateus, estudam tanto a Bíblia, porque muitos religiosos fazem essa pergunta: por que um ateu estuda tanto a Bíblia? Um ateu estuda tanto a Bíblia porque, independente de você crer em Deus ou não, independente de você crer em Jesus ou não, independente de você crer no Espírito Santo ou não, eles não vão deixar de ser quem são porque você acredita ou deixa de acreditar. Né? E a Bíblia, ela contém o relato, né, resumido da história da humanidade desde a criação. E além disso, né, como que você pode comprovar que a Bíblia é verdadeira? Eu sempre faço esse desafio para as pessoas. Coloque em prática. Coloque em prática o que está escrito na Bíblia para você ver se ele não vai dar o resultado proposto, se o resultado não vai ser bom. É só colocar em prática que você vai ver que o resultado é sempre perfeito. Então isso intriga os historiadores, né? Porque ele fala: como é que um livro escrito por mãos humanas, quando colocado em prática, pode ser perfeito? Então, o próprio Jesus disse assim: se vocês querem saber se a minha doutrina é verdadeira, né? Então, vocês executem ela. Pratiquem. Isso, ele falou para praticar, porque aí eles iam ver que ia dar certo. Né? Então, a questão é: nós temos padrões de princípios, de valores, de conceitos, de ética, moral, de relacionamento, de família, que é uma constituição divina, não é uma constituição humana. O padrão da família é uma constituição divina. E mudar aquilo que Deus criou como instituição divina vai trazer muitos problemas, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Essas novas famílias criadas fora do modelo da criação original de Deus, da instituição de Deus, estão trazendo e vão trazer cada vez mais prejuízos para a sociedade de maneira em geral, porque vão quebrando os parâmetros, os princípios e valores. Agora, para conservar tudo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a palavra de Deus. Eu tenho que colocar em prática a palavra de Deus. E, acima de tudo, que é o nosso tema, um chamado à oração. Então, nós que levamos o nome de cristãos, né, devemos estar orando, né? Necessitamos olhar continuamente para Jesus, compreendendo que o seu poder é que realiza a obra em nós. A oração, ela é, em primeiro lugar, a expressão da confiança pela fé que nós temos na existência de Deus. Né? O primeiro ponto é isso, a expressão de confiança pela fé que nós temos na existência de Deus. Deus não é um amigo imaginário, né, em que eu não posso ver. As crianças, né, por um período da sua formação psicológica, tem um período que é muito comum nas crianças de terem amigos imaginários, né? Inclusive tem um ateu bastante conhecido, faleceu há pouco tempo, José Saramago. Né, Saramago falava que ele estava muito velho para ter amigo imaginário, por isso que ele não acreditava em Deus. Né? Mas Deus não é um amigo imaginário, porque um amigo imaginário, primeiro, ele não tem nenhum livro inspirado, né? Segundo, ele não vai te instruir, ele não vai te orientar, né? Um amigo imaginário é uma projeção de si mesmo. Né? Porque daí eu ouço o que eu gosto de ouvir, o que eu quero ouvir.
E esse é um detalhe também importante da Bíblia e da oração. Porque a comunhão com Deus e a proximidade com Deus, ela confronta. Nem sempre as respostas são aquelas que eu gostaria de ouvir. Aliás, eu posso dizer que a maioria delas são aquelas que eu não gostaria de ouvir e não gostaria de fazer. Por isso que Jesus falou o quê? Qual é a maior dificuldade do ser humano na oração? Aquele que quer vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Qual que é a maior dificuldade de tomar a cruz? Não, é negar a si mesmo. Porque negar o que eu gosto é difícil. Negar viu? o que eu gosto, negar aquilo que eu acho correto, negar aquilo que o mundo acha justo, né? Então, os parâmetros, os princípios e valores do reino de Deus são perfeitos, mas são muito diferentes do que o mundo tem apresentado. E nós vivemos num mundo em que nós estamos acostumados, né, a conformidade. Por isso também, apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, versículo 1, ele já fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Transformem pela renovação da vossa mente. Se eu preciso de transformação, é porque eu já estou conformado, eu tomei a forma desse mundo. Eu me acostumei. E as pessoas se acostumam fácil com muitas coisas. As pessoas se acostumaram até a usar máscara agora. Isso, que é uma coisa assim... incômoda, né? Não é agradável, não. É muito curioso que quando, algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando a pessoa, quando se via alguém de máscara, né, alguém mascarado gerava medo. Agora o medo é sem máscara. Né? Porque pode estar transmitindo o vírus. Né? Então, olha como a postura de adaptação, de conformidade do ser humano, o quanto é grande. Né? Então, o que a chamada do apóstolo Paulo é, olha, cuidado, porque você se adapta muito fácil, tanto com aquilo que é bom, quanto com aquilo que é mal. Né? Então, já que a adaptação é fácil, né, busque o bem, busque o melhor. Vamos adaptar o que Deus pede, né? Vamos adaptar o melhor. Deus pede. E nós necessitamos, então, da oração para que Deus nos ajude a nos conformar com a coisa que Ele deseja para nós. Né? E desde as coisas mais simples, né? Como é difícil negar a si mesmo. Como, por exemplo, as coisas comuns que tem no dia a dia. Só ver, por exemplo, o que a gente usa bastante, a base alimentar. Né? Como é difícil as pessoas deixarem de comer carne de porco. E é uma coisa que está na Bíblia, né? É uma instrução de Deus, uma orientação de Deus. Então quem come carne de porco não tem comunhão com Deus? Não é isso que eu estou falando. É claro que tem comunhão com Deus. O que Deus está propondo, oferecendo, é qualidade de vida. Né? Você vê, a gente, né, que busca seguir com integridade a palavra de Deus, observando esta verdade, por exemplo, específica, olha o que acontece com a gente. Né? A gente não pode comer carne de porco. Que ruim, né? Em compensação, a gente é obrigado a comer filé mignon, né? Obrigado a comer picanha, alcatra, né? A gente tem que comer essas coisas, né? Deus fala pra gente, ó, você não coma peixe de couro. Tá bom, a gente não come peixe de couro. Daí eu sou obrigado a comer salmão, bacalhau, né? Então, o que eu tô tentando mostrar para vocês é assim, o que Deus seleciona pra gente é o melhor. Aquilo que é mais saudável, aquilo que vai trazer bem-estar, aquilo que vai trazer alegria, conforto, mas o ser humano acostumou com aquilo que é prejudicial. E mesmo ele observando que ao longo do tempo ele vai ser aquele alimento ou aquela postura de vida, como a bebida alcoólica, como as drogas, o cigarro, né? Quando, mesmo ele vendo que aquilo é extremamente prejudicial, ele insiste em fazer. As pessoas que fumam, né, elas têm assim
um apego, né? Porque é difícil mesmo, a nicotina cria uma dependência, né? Sim. É um dos vícios mais difíceis de abandonar. Mas eu trabalhei com um senhor, que ele era médico, e ele fumou durante muito tempo, mas ele reconheceu que estava fazendo mal, então ele deixou de usar. E ele falava para nós que trabalhávamos com ele, que todo dia ele catava a carteira de cigarro e xingava ela, para ficar com raiva e poder não usar. Era um método que ele achou para ser melhor para ele, né? E olha que incoerência, né? Um médico que cuida da saúde, né? Usando algo que é prejudicial à saúde, com a consciência de que fazia mal. De que fazia mal. O ser humano é assim com as questões de Deus. Né? O ser humano é dessa forma com as questões espirituais e com as questões divinas. Né? Então, quando nós falamos desses aspectos, né, e eu vejo Deus colocando esse aspecto, por exemplo, que eu citei da alimentação, né, isso, na verdade, é para trazer uma reflexão. Né? Eu sei, né, nós não estamos falando aqui do aspecto salvífico, não é nesse ponto que nós estamos falando. Estamos falando em qualidade de vida e de integridade com Deus. Mas a grande questão que eu vejo nessa reflexão que Deus traz para a gente é que se a gente não consegue fazer as coisas pequenas, as coisas menores, né, e as maiores, e as mais exigentes, como por exemplo amar o seu inimigo, você não consegue parar de comer carne de porco, você consegue amar seu inimigo? Fica mais difícil, né? Você consegue orar pelo seu inimigo? Né? Você consegue olhar para aquela pessoa que te prejudicou, que te ofendeu, com um olhar de amor, de compaixão, e falar assim, olha, ele fez isso porque é imaturo, ele fez isso porque é criança. Né? Você consegue fazer isso? Então a questão é, se você não consegue fazer coisas pequenas, as coisas maiores que exigem, né, de fato, uma postura de maturidade, exigem uma consciência maior e existe maior comunhão e relacionamento com o Espírito Santo, vai ter muito mais dificuldade em fazer. Com certeza, né? Então, tem um outro texto aqui de Provérbios, foi o sábio Salomão que escreveu, hein? Vamos prestar atenção, porque o Espírito Santo iluminou esse homem tão sábio, né? Sim. Ele disse, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quer dizer, o que nós entendemos que é bom, a Bíblia está dizendo que nem sempre vai ser bom, porque nós não podemos nos apoiar. Confie no Senhor. O texto hebraico, e muitas traduções em português também traz essa interpretação na tradução, é assim, não te estribes. Né? Porque o estribo é onde a gente se apoia para descer do carrinho, né? Ou para subir, né? Ou para subir. Ou para subir. Então, o estribo, hoje muitos carros têm estribo, né? Que é como se fosse... O meu carro tem um estribo, né? Que ele é alto, então precisa de um apoio para a pessoa poder subir no carro. Quando o texto fala, não te estribes no teu próprio entendimento, o que ele está falando é, não suba, né? Naquilo que você não tenha como base, naquilo que você acredita que é certo. Porque a mente é enganosa, o coração é enganoso, os sentimentos e emoções podem nos enganar, e até as nossas relações sociais e até, vamos dizer, a sociedade familiar, ela pode nos enganar. Pode. Né? Os nossos sentimentos e emoções com vínculos familiares também podem nos enganar. Então, o que Salomão fala, tome muito cuidado, não se apoie, não use como base, como alicerce, né, o seu próprio entendimento, porque isso pode te trazer um prejuízo grande, e vai trazer. Vai sim, né? Temos que reconhecer o Senhor, sabe? Salomão falou, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, né? Ele usa sinônimo, né? Caminho e vereda são a mesma coisa, mas... Sim. É só para não repetir a palavra, né? Com certeza. A questão é, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos.
reconheça o Senhor, reconheça a autoridade, reconheça a soberania, reconheça a sabedoria, reconheça a perfeição de Deus. Por que não ouvir a instrução de alguém que é perfeito? Então, pastor, é assim, ó, se nós uma instrução para os nossos amigos cristãos, os nossos irmãos que nos ouvem, tudo aquilo que nós precisamos fazer, deveríamos primeiro orar e assim, orar de tal forma que aguardemos a resposta do Senhor. Quando o nosso coração tiver paz, Deus estiver respondendo de uma maneira suave para nós a resposta que nós precisamos, aí nós podemos fazer aquilo. Mas geralmente nós seguimos o nosso entendimento mesmo. Sim. Por quê? Porque a dificuldade, a gente volta à palavra de Jesus. A dificuldade é negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é reconhecer que está errado. É reconhecer que eu não tenho todo o conhecimento. É reconhecer que tem alguém mais sábio do que eu. É reconhecer que naquele determinado assunto alguém pode me instruir melhor. Né? E tudo isso, né, mexe com a questão do brio, né, humano. Né? O ser humano ele não quer, né, se colocar assim inferiorizado, não quer se sentir inferiorizado. Né? E isso, na verdade, não tem nada a ver com inferioridade. Né? E nós devemos ter a consciência que nós somos infinitamente inferiores a Deus. Né? E não devemos ter problema nenhum de lidar com isso. Né? Exatamente. Agora, a questão aqui que coloca, né, no tema geral, aqui tudo isso que a gente está falando faz parte do reavivamento da igreja. Quando se fala reavivamento da igreja, o que é igreja? Né? Igreja não é uma instituição, não é uma denominação. Né? É importante que nós façamos parte de uma denominação, de uma instituição que nos ajude a crescer em conhecimento e nos instrua na verdade. Né? Então, nós temos que ter essa consciência. Mas, quando se fala a respeito de reavivamento da igreja, a igreja só vai ser reavivada quando o Espírito Santo reavivar a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa interpretação de vida pessoal, social e espiritual, a começar pela espiritual. Ser reavivado é voltar à vida. Né? Ter mais vida, né? Ter mais vida. Ser reavivado é voltar à vida, ter mais vida. Então, ter mais vida é ouvir aquele que é o autor da vida. Se eu não ouvir o autor da vida, como que eu posso ser reavivado? Né? Então, todos aqueles que nos acompanham, vocês que estão nos acompanhando pela rádio, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook, depois o link que eu vou fazer pelo YouTube, todos vocês que nos acompanham pelas mídias sociais, pelas redes sociais, né, tenham, né, essa consciência, essa busca, essa entrega ao autor da vida. Deixe com que Jesus Cristo traga esse reavivamento a você, independente da sua expressão de fé, do seu vínculo religioso, da igreja que você vai, independente do conhecimento que você tenha, né, com as questões espirituais e divinas. Deixe o Espírito Santo te ensinar. Deixe o Espírito Santo guiar você através da palavra de Deus. Não perca a sua comunhão com Deus, que é essa questão do tema que nós estamos tratando no dia de hoje, né? A missão de Deus e a oração. A missão de Deus é levar você ao conhecimento pleno para que você tenha maturidade e chegue à salvação. Essa é a missão de Deus. Agora, isso vai acontecer através da oração. Isso vai acontecer através da sua oração pessoal, né? E da intercessão que todos nós estamos fazendo por você, pela sua família, porque também faz parte da nossa responsabilidade espiritual
né, transmitir a mensagem da salvação e do evangelho pleno a todas as pessoas. É mesmo, né? Se nós temos uma missão que Deus nos privilegiou, né? A missão de dar o conhecimento do Jesus que nos ama a outros que ainda não sabem desse amor, não o conhecem plenamente como nós o conhecemos. Então, isso daí, se nós queremos fazer isso valer na nossa vida, ter nossos amigos, nossos familiares junto conosco lá na eternidade, nós precisamos, acima de tudo, começar a orar. Sim, e em todas as situações, como por exemplo, aqui nós temos, né, muitas pessoas nos acompanhando pela transmissão, entre elas, né, nós agradecemos, né, o carinho de vocês e essa oportunidade de falar com vocês nesse momento, mas entre elas está a irmã Vera Simões, a irmã Verinha lá de Pacaembu, que ela está pedindo oração pela Dete, pelo William, pelo Henrique, pelos familiares e amigos do irmão Valdir, que faleceu. Né? Nós ficamos muito contritos, né? Muito sentidos com a morte do irmão Valdir, ontem ali na cidade de Pacaembu. Né? Que Deus conforte todos os familiares, os amigos, né? A família espiritual. Todos nós sentimos muito. O irmão Valdir era um irmão muito querido da igreja, mas nós temos o consolo do Espírito Santo e a certeza que ele está descansando no Senhor e que em breve Jesus está voltando e nós vamos vê-lo na ressurreição. Nós vamos encontrá-lo, vamos poder abraçá-lo e vamos matar essa saudade que agora fica. Né? Como fala o apóstolo João, né? Quando Jesus voltar, o mar já não existirá, né? Não vai ter mais divisão, não vai ter mais separação. E o próprio Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque não haverá mais nem choro, nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então que Deus esteja abençoando a família do irmão Valdir, os familiares, os amigos, né? Que todos sejam confortados pelo Espírito Santo e que a presença e o consolo do Espírito Santo falem muito além das nossas palavras humanas, daquilo que a gente poderia falar, né, enquanto seres humanos. Né? Deus tem o melhor consolo. Isso mostra, né, a confiança da oração e que Deus está conosco em todos os momentos, né? Sejam nos momentos mais difíceis, mais duros, né? Até nos momentos também de alegria, de prazer, né, que nós desfrutamos com Deus. Deus está atento a todos os detalhes da nossa vida. Então descanse no Senhor. Amém. Que Deus abençoe a família do irmão Valdir. Eu conheci o irmão Valdir lá em Pacaembu. Ele era uma pessoa que ajudava muito na igreja, muito presente, sempre estava procurando o bem-estar dos outros, uma pessoa muito agradável. Que Deus o guarde para nos encontrarmos, né? Para nós nos encontrarmos na eternidade. E abençoe os familiares, né? Para que os familiares confiem nessa promessa que Deus tem para nós. E aproveitando esse momento, nós temos aqui 5 minutinhos para encerrar a programação. Né? Aproveitando esse momento, vamos ter esse tempinho de oração. Vamos ter esse tempinho de oração pelo irmão, os familiares do nosso irmão Valdir, também os nossos irmãos e irmãs que estão com outras questões de saúde também. Alguns foram acometidos pela Covid, outros estão passando por um processo difícil, né? Como a irmã Kelly, que nós estamos orando por ela. Ela está fazendo um tratamento de câncer, que é um pouco complexo, né? E o irmão Aparecido Breda, também, que precisa das nossas orações, né? Então, e todos vocês, né, que estão nos acompanhando, todos têm um motivo pessoal, íntimo de oração. Então, vamos ter, né, um tempinho
né, de oração, um tempinho para se colocar diante de Deus e deixe Deus falar com você de uma maneira muito íntima, muito especial. Abra sua mente, abra o seu coração e também fale com Deus. Coloque as suas angústias, as suas aflições, as suas necessidades. Coloque as pessoas que você ama diante de Deus. Coloque aquelas pessoas que podem estar afastadas de Deus, podem estar afastadas de você, né? Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas se afastam também, né, irmã Joana? Né? Por atritos, por conflitos, né? As pessoas acabam se afastando uma das outras e nesse afastamento nós perdemos pessoas que amamos, nós perdemos pessoas que perdemos o convívio daquela pessoa que nós amamos tanto, né? Então, pode falar. E às vezes é difícil chegar próximo e pedir perdão, né? E às vezes a pessoa não aceita também, existem muitos fatores aí que tem que ser considerados. Então coloque tudo isso, né, diante de Deus e certamente Deus vai falar com você de uma maneira muito especial. Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de falar com o Senhor. Amém. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pela certeza que o Senhor tem ouvido a nossa oração. Te agradecemos pela mediação da nossa oração por teu Filho Jesus Cristo no santuário celestial. Te agradecemos pela intercessão do Espírito Santo que traduz as emoções, os sentimentos, que traduz cada lágrima, que a lágrima representa as emoções e sentimentos que não podem ser traduzidas em palavras humanas. Mas o Espírito Santo é capaz de traduzir cada lágrima, é capaz de traduzir cada sorriso, cada emoção. Então, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que com teu poder, o Senhor esteja tocando na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, aqueles que precisam do teu toque especial, que o Senhor se faça presente e que eles desfrutem da tua presença com sabedoria e discernimento espiritual. Amém. Colocamos em tuas mãos os familiares, amigos, a família do irmão Valdir que descansa no Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja consolando, abraçando e esteja confortando neste momento. Também colocamos todos os nossos irmãos que estão passando por enfermidades, aqueles que têm dificuldades nos relacionamentos familiares, aqueles que têm necessidade de emprego, de trabalho, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que precisam renovar as suas forças para uma nova perspectiva de vida. Que o Senhor conceda o que cada um está colocando diante de ti nesse momento. Amém. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos de maneira muito especial sobre cada irmão, sobre cada irmã e sobre cada família por eles representados. Que o Senhor conceda a tua paz, que o Senhor nos dê um dia e uma semana inteira na tua presença. Amém. Que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, perdoe as nossas fraquezas e reavive o nosso ânimo, que o Senhor venha reavivar a nossa esperança, a nossa fé, que o Senhor nos dê da tua paz. Colocamos tudo em tuas mãos, sabendo que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma bela semana e até domingo que vem, se Deus quiser. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.